Vamos lá. Gente, o que eu queria compartilhar com vocês, eu acho que sim, a gente está um pouco avançado no tempo, mas eu vou me esforçar realmente hoje para poder compartilhar algo que eu tenho meditado. Eu li há alguns meses, se não for, acho que um ano atrás, algumas coisas sobre isso. Revisitei, tenho revisitado nesses últimos meses, essas últimas semanas. E também ao observar o nosso contexto normal hoje, contemporâneo. Até brinquei com a Ana assim, eu vou... Ana Cardoso, no caso, mandei para ela o meu esboço. Falei assim, nossa, acho que eu vou ficar meio humanista. Brincando, né? Não é isso o caso. Mas o tema da minha pregação é a busca pelo autoconhecimento. E eu sei que pode parecer um pouco estranho de imediato, mas eu quero que você ouça até o final. E você fique com o seu coração aberto. Porque é algo que, cara, a gente tem ouvido falar, muito mesmo. Porque você precisa se conhecer, porque você precisa, na maioria das vezes, se aceitar do jeito que você é, para que você possa ser feliz ou para que você possa se livrar de alguma dor, alguma mágoa que você carrega, ou você se autoconhecer para você poder identificar aquilo que tem feito você ter um certo tipo de comportamento, uma ação comportamental com os seus pais, com a sua filha, com a sua família ou na sua casa, não sei. Então, é muito comum você ver no Instagram ou eu não tenho TikTok, né, mas no TikTok eu acredito que sim, essa fomentação cultural de você revisitar a si mesmo. E, em certo sentido, isso realmente é necessário. Mas a questão é o que temos tido como referencial ou como ponto de vista, como começamos a fazer uma investigação minuciosa acerca do nosso eu, ou acerca de quem nós somos. E eu me muni para essa pregação, essa exposição aqui, esse sermão, por assim dizer, de pessoas que têm muito mais capacidade do que eu. Eu consultei a 3 psicólogos, para não falar groselhagem, né? Obviamente não cabe a mim dar contextos científicos aqui, né? Eu não estou nessa questão, mas um deles eu falei com a Natália Lima, que é a psicóloga de Juiz de Fora, outra falei com o Felipe Emerick, do Rio de Janeiro. Eu sei que tem alguns psicólogos aqui, mas é que eu não lembrei mesmo. Eu sei que tem a Samanta e outras pessoas. E a melhor de todas, minha mãe. Falei, mãe, me ajuda a não falar besteira. Ela falou assim, difícil, Rick. Não, brincadeira. Brincadeira. Inclusive, ela falou assim, depois me manda o esboço completo que eu quero pregar isso também. Mas eu me instrumentalizei de recursos científicos para saber quais são as minhas limitações como um pregador da palavra, mas também para não sair falando coisas a deixar aquém o que a ciência diz acerca disso. Então, a minha primeira ressalva aqui, eu deixei 4 ressalvas, depois eu posso até mandar para vocês, eu vou ler para ficar mais claro. Nesse primeiro momento, não é nosso objetivo fazer uma investigação científica minuciosa sobre o assunto e nas suas questões psicológicas, pois não tenho conhecimento para isso. O intuito é apenas trazer o conceito adotado pela área da psicologia que estuda de fato. Segundo, não estamos nos referindo, isso aqui é muito importante, não estou me referindo a transtornos mentais categorizados pelo DSM-5. Eu não sabia que isso existia. Que foi a minha mãe que falou, fala isso, que é importante. Que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Ou seja, por autoconhecimento, eu não vou estar me referindo a pessoas que necessitam de um tratamento e um acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, no quesito transtorno obsessivo-compulsivo ou TDAH, não estou me referindo a essa área do autoconhecimento. Isso aqui necessita, de fato, de um acompanhamento de alguém especializado.
Não estou falando isso, ok? Então, isso aqui é uma outra caixinha. Terceiro ponto, a nossa abordagem vai se restringir no autoconhecimento em relação às suas crenças. Como assim, Henrique? Aquilo que você construiu e foi idealizando ao longo da sua infância até atingir a sua maturidade intelectual, né? A sua maturidade, eu nem sei se existe esse termo psicológico. Então, eu vou abordar aquelas questões que nós temos como crença. Questões que são verdades para você, que foram construídas através, aí sim, podem se, nós falarmos sobre traumas que você carrega na infância. Por exemplo, um dia você foi rejeitado e agora você construiu essa ideia de rejeição, que ninguém te ama e você é rejeitado por todos. Obviamente, nós vamos trazer luz à palavra, e é isso que eu vou fazer, de que Cristo, pois você é salvo, Cristo te recebeu e você não é rejeitado por Jesus. Você precisa se livrar disso. Então, é nesse sentido que eu vou falar sobre o autoconhecimento. E, por fim, o último, Deus não invalida o nosso eu, nossa personalidade. Deus não quer que você vire um robô. Então, você vai mudar totalmente a sua personalidade agora. Não. Senão, nós seríamos todos robôs. Então, não faria sentido ter nações com as suas diversidades no reino vindouro. E cada um tem a sua singularidade e particularidade. Então, aquilo que eu vou abordar hoje, se você é legal com as pessoas, continue sendo legal. Seja feliz, dê bom dia. Aquela música do... como é? Zé Cabaleiro? Hoje eu acordei numa vontade... Mandar flores para o delegado, de bater na porta do vizinho, desejar bom dia. Se você é esse cara que deseja bom dia para o vizinho, continue sendo assim, legal. Seja legal. Então, eu não estou querendo dizer aqui que você precisa mudar a sua personalidade. Agora, entretanto, todavia, fala assim, todavia, dentro daquilo que nós carregamos personalidade, calma, não precisa repetir isso. Nós não podemos negar a ideia de que nós ainda temos uma humanidade caída. E que isso interfere, sim, em algumas questões comportamentais de nós com os outros. Ok? Então, estamos... Ressalvas ditas? E um outro dado aqui que eu coloquei, isso aqui é muito interessante. A neurociência afirma que até os nossos 25 anos, o nosso cérebro está em desenvolvimento. Ou seja, levamos muito tempo para construirmos as nossas crenças. Ou seja, se você tem menos que 25 anos, de acordo com a neurociência, você é um adolescente, um jovem. E você está em desenvolvimento. Graças a Deus eu tenho 29, mas vai que eu tenho alguma coisa infantilizada em mim mesmo. Brincadeira, mas isso aqui é um dado real. No esboço, eu coloquei até uma bibliografia da BBC e também do G1, que são estudos científicos que comprovam esse desenvolvimento progressivo até os 25 anos. De fato, você atinge a sua maturidade psicológica com 25 anos. Então, nós demoramos... Presta atenção, o que eu estou querendo dizer com isso? Que nós demoramos muito tempo para desenvolvermos as nossas crenças. Aquilo que nós temos como verdades, só que, na maioria das vezes, pode ser uma inverdade em nós, que nós carregamos nisso. Então, essa é a minha proposta hoje, para nós termos uma investigação acerca do que é o autoconhecimento. Então, o que de fato, uma definição, o que é autoconhecimento? Aqui eu peguei da Natália Lima. Nada mais é do que conhecer a si mesmo. Uau! Autoconhecimento não é auto, de autoconhecimento, é autoconhecimento. É você conhecer as suas profundezas, as suas próprias características, sentimentos, inclinações que você construiu ao longo da sua caminhada normal mesmo, de criança até onde envolve a sua caminhada cristã. E para demonstrar um pouco desse apelo contemporâneo que nós temos acerca desse autoconhecimento que está um pouco defasado, e agora eu vou entrar, de fato, na minha pregação. Sócrates diz, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. William Shakespeare diz, conhece-te a ti mesmo. E Nietzsche vai dizer, toma-te quem tu és. Ou seja, na maioria das vezes,
esse esforço que nós vimos, e, cara, tá um pouco na moda, né? E, gente, pelo amor de Deus aqui, minha mãe é psicóloga, né? Tipo assim, eu não estou indo contra nenhum tipo de acompanhamento. Não é isso, pelo amor de Deus. Eu quero deixar isso muito bem claro. Mas a questão é, qual é a lupa ou prisma que nós utilizamos quando nós vamos conhecer a nós mesmos? Qual é o padrão que a gente utiliza para falar isso? Ou para começar essa jornada investigativa, minuciosa, como um Sherlock Holmes. Agora eu vou me conhecer. E aí a grande questão é que na maioria das vezes, o que se é falado, mano, você precisa conhecer a si mesmo, porque aí você vai aceitar quem você é. Eu nem preciso dizer isso, que quando você começa a conhecer a si mesmo, preciso lembrar de Romanos 1. Ou Romanos 6, 7, 8, ou a frase do Cariani, cara, com ninguém muito agora, do Cariani, maldito homem que confia no homem. Cara, ai, cara, é muito bom, mano. É muito bom quando a gente pega pessoas que não são no contexto e elas querem pegar uma frase de efeito assim da Bíblia, não sabem a sua exegese, maldito homem que confia no homem. É muito bom. Mas aí a gente entra nessa questão, eu vou me conhecer e aí eu descobrir que eu gosto disso. Mas, e se o que a Bíblia diz sobre esse gosto for pecado? Entendeu? Onde eu quero chegar? Qual é a ótica onde nós estamos fazendo, ou melhor dizendo, aí haverá um pouco da minha crítica, né? As pessoas que nos aconselham, qual é o tipo de ótica que elas estão tendo sobre isso? É uma ótica antropológica bíblica? Como assim? Antropologia, homem, logia, estudo do homem. Porque existe o campo do estudo do homem, da ciência. E aí entra um pouco agora de uma coisa que eu peguei do Jonas Madureira. Uma teologia do autoconhecimento. Onde nós nos fundamentamos como nós olhamos para nós mesmos. Quais são os olhos? E o Jonas Madureira vai dizer assim, os psicólogos dizem que o autoconhecimento é transformador. E eu creio nisso. Porém, não há autoconhecimento que seja mais transformador do que aquele que é fruto da revelação bíblica. Por quê? Porque somente a revelação bíblica oferece explicação antropológica adequada à realidade do homem insuficiente. Isto é, do homem marcado pela eterna referência a Deus. Como assim? Se nós queremos olhar para nós mesmos, você pode até começar a olhar para o seu eu, e você vai se deparar com um eu insuficiente. Porque quando você mergulha nas profundezas do seu eu, de quem você é, você vai se deparar com uma coisa chamada falta de Deus. Você vai se deparar com questões das quais você nem mesmo consegue respostas. Porque, vamos ser sinceros, gente, como melhor nos conhecer, a não ser por aquele da qual nos criou? Como melhor chegar a uma resposta das minhas carências, se não olhando para aquele que consegue me enxergar na condição da qual eu realmente sou, carente da glória de Deus? Quando nós olhamos para nós mesmos, nós somos tendenciosos a achar que encontraremos todas as respostas. Mas eu estou aqui para dizer que o homem é insuficiente nele mesmo. O homem não é autossuficiente. E quando a gente olha aquela minha pregação que, cara, ficou muito famosa no ano, o homem como, que não é minha, né, dos Jonas, né, eu amo esse cara. Vamos lá na igreja dele, Igreja Batista da Palavra. Todo mundo, vamos fazer um mutirão lá, vamos todo mundo na igreja dele. Um dia eu vou chamar ele para pregar aqui, quem anima? Cara, imagina um Batista pregando e a gente, uau! E ele vai estar na Discope, então é meio caminho. Vai dar certo. Uma antropologia bíblica, como eu estava falando. Vocês estão comigo? Tem desconto para a conferência? 20%? Só para membro do ano. Então, tem que estar com o manual de conduta assinado. Tem que vir na confissão de fé quarta-feira.
Ai, ai. Vocês estão me atrapalhando. Então, voltando, uma antropologia bíblica, por exemplo, quando nós olhamos de uma perspectiva antropológica, biblicamente falando, a gente vê lá, quando o Jonas nos ensinou, que aí eu falei, não falei que era meu, né, mas também não dei o crédito a ele, que o homem é nefesh, um ser desejante, nós percebemos que o homem fora criado para desejar a Deus no seu íntimo. Então, imagine alguém que busca um autoconhecimento e ele vai querendo se encontrar, mas ele não tem respostas bíblicas de quem realmente o criou e para qual propósito ele foi criado. Quão loucura deve ser isso? E, ao invés de encontrar respostas, ele vai se deparar com mais perguntas. Por que eu nasci? Por que eu faço o que faço? Ou, o que eu vou fazer no final da minha vida? Por qual motivo eu reajo dessa maneira? Aí eu vou falar, pecado. Pecado. E outra, desejo por Deus. E aí que entra a maravilha do autoconhecimento. Porque quando nós entramos nessa jornada do autoconhecimento, nós vamos nos deparar com essa falta que há em nós, consequentemente nós vamos perceber que para termos as respostas para um autoconhecimento, nós necessitamos de um conhecimento de Deus. Agostinho de Hipona vai dizer, ouso te ensinar duas coisas, isto é, conhece-te a ti mesmo e a Deus. Calvino vai dizer na Institutas da Religião Cristã, um livro que eu estou lendo, ele diz, olha que ousado que ele fala, quase toda sã doutrina consiste nessas duas partes, conhecimento de Deus e de nós mesmos. Aí você fala assim, como assim? Isso aqui é uma loucura, porque... E o Jonas vai dizer que isso é algo mútuo, que um codepende do outro, mas, obviamente, o conhecimento de Deus tem a primazia porque ele veio primeiro. Quando eu começo a me conhecer, eu me encontro nas minhas mazelas, misérias e necessidades, eu preciso olhar para mim e eu falo assim, meu Deus, eu não tenho, mas quando eu olho para Deus, Ele tem as respostas que eu não tenho. E quando eu conheço a Deus, eu posso entender a Ele, e eu começo a entender a mim mesmo. O conhecimento de Deus está tão atrelado ao conhecimento do eu, assim como a rosa está ligada à sua cor. Elas são indivisíveis. Você não consegue separar uma rosa da coloração que ela tem. Isso aqui é bonito, que é do Jonas, né? É muito bonito. Ele é indissociáveis. Nossa, que palavra bonita, né? Indissociáveis, ou seja, indivisíveis. Você não consegue separar o conhecimento de Deus do conhecimento do ser humano. Porque quando você olha para Deus, você entende que o fim último e criacional do homem é ter prazer em Deus ao gozá-lo plenamente. Ou seja, como então me conhecer mais, Henrique? Conhecendo a Deus, porque quando eu conheço a Deus, eu vejo os seus olhos e as respostas e as afirmações que Ele tem sobre mim, dizendo, você é um homem pecador, mas eu morri por você. Você era um pobre, miserável, cego e nu, mas agora você é filho. Henrique, quer dizer então que os meus problemas psicológicos então agora acabaram? Não. Eu estou dizendo que quando você conhece a Deus, você olha para a sua grandeza, a sua santidade, você se depara com a sua pecaminosidade. Você se depara com a sua necessidade de santificação, que somente em Deus ela pode acontecer. Você não é capaz por si mesmo, na força do seu próprio braço, a nem ser salvo, muito menos a ser santificado. Quem dirá a lidar consigo mesmo? Você precisa de Deus até mesmo para conhecer a si mesmo. Por que, Henrique? Porque, na verdade, o conceito de conhecimento de Deus é o ponto referencial máximo do ser humano. Tudo que foi criado em referência a Deus. Henrique, você está pregando panteísmo? Não.
Eu não estou pregando panteísmo, que Deus está em tudo. Mas você pode observar que tudo que foi criado, você pode ver o brilho da glória de Deus. Tudo que existe resplandece a glória de Deus, porque todas as coisas foram criadas por intermédio dele, para ele, e tudo continua, existe somente para o seu bel prazer. Ou seja, todas as coisas que olhamos, até as invisíveis, foram criadas em referência a quem Deus é, porque ele é a supremacia referencial de todas as coisas. Então, se eu preciso conhecer a mim, eu preciso olhar o meu ponto de referência, Deus. E dentro do autoconhecimento, existem 3 referências de autoconhecimento que a gente pode utilizar. Vocês estão gostando? Estão legal? Estou meio filosófico, né? Tipo, meio... Primeiros 3 possíveis referenciais de autoconhecimento. E o primeiro, todo mundo já passou. Se chama alterreferência. Alter, o prefixo alter vem do latino outro. Sendo assim, alterreferência é o ato de tomar o outro como referência para o autoconhecimento. Nessa dinâmica, o indivíduo dedica toda a sua vida a atender às expectativas dos outros. É aquela velha história da pessoa que faz a faculdade de dentista porque o pai quer que ela seja dentista. E quando ela termina, só por conta de agradar o referencial que ela tem, que é o seu pai, sua expressão máxima ali de referência, depois que ela terminou, ela vai lá e faz educação física, porque é isso que ela sempre quis. Só que isso é engraçado, porque se você começa a analisar a você mesmo, você vai perceber que todos nós, em alguma instância, passamos por um momento de alterreferência. Vou dar um exemplo de mim mesmo. Isso aqui eu nunca contei, hein? É maluquice. Vou rasgar meu coração para você. Eu era muito fã de My Chemical Romance, Simple Plan. Eu gostava de música emo. Cara, é uma loucura, né? Depois tira isso da gravação. E vai que cortam, né? Porque hoje em dia tá difícil. Então, eu gostava muito de música assim. E aí, tinha um pequeno grupo, que era o grupo dos descolados, adivinha o que eles gostavam? Da mesma coisa. E aí eu falei assim, eu preciso ouvir. Só que aí meu pai, pastor. Como é que eu vou ouvir música secular? Meu pai sendo pastor. Uma loucura. Aí tinha que assistir Mix TV escondido. Meu pecado, estou confessando. Aí assistia Mix TV. E aí eu lembro que eu admirava tanto esse conceito de emo e tal, não sei o quê. Cara, é aquela época que o emo era, tipo, triste mesmo, assim, sabe? Cabelo assim, assim. Que é, now it's just too late, and we can't go back, I'm sorry, I can't be perfect. Cara, meu Deus, mano. Você já viu a tradução dessa música? É uma orfandade só. Ele tá cantando pro pai dele, eu não consigo ser perfeito. Meu Deus, é uma loucura. E eu curti essas coisas, maluquice, né? E aí, eu lembro que, pelo meu referencial ser dos outros, ou seja, eu querer ser aquilo que as pessoas queriam que eu fosse para eu me adequar àquela realidade, eu tive a brilhante ideia. O que emo faz? Vou passar sombra no lápis de olho. Só que eu falei assim, mano, tira isso, pelo amor de Deus. Mano, é sério, isso pode dar um problemão. Meu Deus. Aí eu falei assim, só que não pode ser muito, porque meu pai não pode descobrir. E aí, não é verdade? Tipo assim, mano, pode ser só um pouquinho assim, e aí eu tenho que andar triste. Só que aí que tá a alterreferência. Eu começo a ter o ponto referencial dos outros para ser aceito e ter um tipo de comportamento. E, cara, às vezes esse estilo comportamental, ele penetra tanto no âmago da nossa alma que a gente vai caminhando ao longo da nossa jornada tendo os outros como referência.
Cara, todo mundo já passou em alguma coisinha assim. Seja no seu grupinho da escola, você queria ser aceito, aí você começa a se comportar e viver aquilo que os outros esperam de você. E aí, cara, a gente vê isso, sei lá, na música, as pessoas querendo ser aquelas pessoas que escutam, sei lá, pessoal do reggae. Então, o que tem que fazer? Tem que usar preto, amarelo e... Calma, gente. Vocês estão muito desviados, gente. Isso é discriminação. O que precisa fazer? Roqueiro, pronto, vai. Então tem que usar os negócios. Isso é meio cringe, né? Cringe, mas tipo aquele negócio de espinho. Então é isso. Eu preciso ser rebelde, eu preciso. E, cara, essas coisas, sem nós nos percebermos, elas vão criando uma certa cultura e crença em nosso íntimo. Que é o exemplo que eu dei no começo, que esse exemplo foi o que a minha mãe falou. Essa construção do eu, ela passa por várias e várias metamorfoses. Só que sem a luz da palavra, que nos ilumina, nós não conseguimos perceber quais dessas coisas não são realidades bíblicas. Por que você é tão nervoso? Porque eu preciso ser irado. Porque o punk tem que ser irado. E de repente a gente vem com essa construção. E a gente precisa da luz do conhecimento de Deus resplandecendo sobre nós, para que então nós comecemos a fazer essa pequena investigação do autoconhecimento. O segundo, eu estou acabando porque já são 11h45, se chama a ego-referência. Aqui é uma loucura. É o ato de tomar a própria expectativa de si mesmo como referência para a determinação da identidade. Qual o problema aqui? Presta atenção no que eu vou falar. Alguém só quer se tornar o que ele realmente gostaria de ser, porque não aguenta mais ser o que realmente é. Difícil, mas é basicamente assim. A pessoa passa tanto tempo querendo ser o que ela não foi criada para ser, ou atendendo a expectativa da autorreferência, que ela, ao longo, ela foi tanto tempo alguém que ela não era, que agora ela tentando ser alguém que ela quer ser, ela já não sabe mais, porque ela não tem padrão de ser quem realmente deve ser. Porque falta o quê? Tel-referência. E o problema da ego-referência é que a gente passou tanto tempo sendo o que os outros querem, ou carregando essas coisas, que agora a gente está tão perdido que qualquer coisa serve para a gente ser. A gente só não quer ser aquilo que as outras pessoas queriam. Qualquer coisa que é antagônica, a gente se agarra a isso e, de repente, nós estamos sendo quem nós não fomos criados para ser. Está fazendo sentido ou está, demais? Está indo muito filosófico? Muito bom? Tá bom. Só que o problema da ego-referência é que, por você ter um referencial de si mesmo, você vai caminhar de uma maneira cega. É como se você estivesse trocando um tirano pelo outro. Porque quem é refém de si mesmo, a probabilidade de você desconfiar de si, ela é mínima. Vou te falar alguém que tem uma ego-referência absurda que vocês vão se assustar. Pedrão mesmo. Apóstolo, Pedro, ele tinha tanta segurança em quem ele era, que Jesus falou assim, eu vou morrer. Não, Jesus, não vou deixar. Eu vou te defender. Eu consigo. Eu tenho pleno conhecimento de quem eu sou. Eu tenho autoconhecimento, Deus. Eu sei. Pode deixar. Pedro, não. Deixa eu te falar um negócio. Tu vai me negar, Pedro. Tá maluco, Jesus? Tá esquecendo que eu sou o cara? Olha o tamanho da minha espada. Eu sei quem eu sou. E eu vou defender o Senhor até a morte. Se vir aqui, eu vou dar um jeito, porque eu sei quem eu sou. A crítica contemporânea, onde, isso aqui é para todo mundo aqui na sala, que isso me deixa, com raiva. No mundo onde se é propagado e disseminado, onde você deve desconfiar de tudo e de todos. Vou dar exemplos, tá? Não estou fazendo nenhum tipo de apologia política.
Trump tomou um tiro. Ah, não sei se é verdade, né? Vai que é mentira. Ah, passou isso na televisão. Ah, não sei se é verdade, se é mentira. Não sei. E isso, em certo frame, isso é legal. Você tem um certo, cara, não sei, preciso investigar. Mas às vezes a gente está tão saturado dessa coisa de não sabe o que é verdade e a gente é desconfiado de tudo e de todos. A gente desconfia de tudo. A gente desconfia da política, a gente desconfia do aquecimento global, a gente desconfia, sei lá, de Israel, a gente desconfia da igreja, a gente desconfia de tudo e de todos. Mas o grande problema é que a gente desconfia de todos, mas nunca desconfia de nós mesmos. Desconfiamos de tudo. Não sei. Isso aí, não sei. Mas, será que você não está sendo um pouco Pedro, não? Não, eu sei o que é, porque eu me conheço. Eu estou fazendo a coisa certa. Eu estou agindo pelos meus próprios meios e crenças. Ego-referência. Eu estou agindo da maneira que eu fui criado para agir, Henrique. Ego-referência. Parabéns, você é um próximo Pedro. Porque você fala daquilo que você acha que você é. Você tem uma percepção do seu alto-eu. Logo, você é invencível. Por quê? Quem vai te contradizer? Se você está plenamente convicto das suas verdades. Mas e suas verdades forem inverdades? E aí, pessoal? E se forem inverdades? Henrique, qual é a solução para tudo isso? Se eu não posso ser a alter, a ego, quem eu tenho que ser? A W. Tozer diz assim: aquilo que nos vem à mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante a respeito de nós mesmos. Capítulo 1, Conhecimento do Santo. A primeira frase é essa. Está no meu top 3 aí de livros. Do Jonas Madureira está em primeiro, óbvio, né? Inteligência humilhada. Como então nos livrarmos desses tiranos que nós aderimos à medida que nós avançamos na vida? Só tem um jeito. Esse jeito é chamado de teorreferência. O que seria teorreferência, Henrique? É o ato de tomar o conhecimento de Deus como referência para a determinação do ser do homem. Em outras palavras, Deus é a única referência que pode reconduzir o homem a uma vida de autenticidade. Porque tudo que está fora da perspectiva de Deus acerca do homem, ou seja, não é uma antropologia bíblica, é uma vida de inautenticidade. Você não está sendo quem de fato você é, ou como Deus te criou para ser, como alguém que tem sua única e exclusiva satisfação em Deus. Deus, ele precisa acoplar ou estar nesse lugar de referencial máximo do homem para todas as coisas. Como? Henrique, como eu devo tratar a minha esposa? Veja como Cristo trata a igreja. Henrique, como ser um filho? Veja como Jesus é um filho. Ou seja, o conhecimento de Deus é a chave para o autoconhecimento do ser humano. Porque quando eu conheço a Deus, eu me deparo com a grandiosidade, com a graça, a maravilha, a misericórdia, e eu começo a olhar para mim e falar assim: maldito homem pecador, quem me livrará desse corpo de morte? Ou ele olha para Deus e fala assim: Deus, por favor, eu sou homem impuro, de lábios impuros. Uma revelação de quem Deus é faz com que nós estejamos de frente com um espelho chamado eu, onde eu falo assim, ó: eu sou um pobre, cego e nu, carente da glória de Deus. Eu preciso de Deus não somente para entender as Escrituras, mas para conhecer a mim mesmo. Porque quando eu me deparo com quem eu sou, eu deparo com esse buraco chamado anseio pela eternidade. Eu me deparo com essa coisa chamada uma vida eterna, que é conhecer a Cristo. E então nós podemos dizer naquele dia: então eu verei como realmente Ele é, eu conhecerei como sou conhecido.
eu o verei e eu o conhecerei como eu sou conhecido. Sua esposa não conhece você melhor do que quem te criou. O seu discipulador pode até ter algumas respostas, mas ele não tem todas, porque isso é originado de Deus. Primeira Colossenses 1, que isso aqui é uma obra de arte. É uma obra de arte, o ápice da doxologia. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ou seja, são derivadas dEle, são originadas dEle, e apenas continuam existindo por causa da sua vontade. E Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha preeminência. Romanos 1, 20. Porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Ou seja, você não teria o conhecimento de Deus se Deus não quisesse ser revelado a você. Então até para você se autoconhecer, isso é graça de Deus, porque você só pode se conhecer olhando para quem Deus é. E só pode olhar para quem Deus é porque Ele decidiu se manifestar numa pessoa chamada Cristo. No final das contas, Cristo é o único referencial para o ser humano compreender a sua existência. É o que o Ale tem falado muito. Gente, Cristo é tudo. A gente precisa parar de achar que temos de fato a razão de todas as coisas, com esse ego referência, onde nós não desconfiamos de nada. Gente, eu desconfiei de mim mesmo preparando essa pregação, por isso que eu pedi ajuda. Pedi ajuda da minha mãe, minha mãezinha querida. Agora, para a gente finalizar, eu estou dentro do tempo estipulado. Quero te deixar com uma mensagem, uma música muito boa para você. Eu espero que vocês tenham entendido que o conhecimento de Deus, ele tem a preeminência ou a primazia acima do conhecimento humano. E a música que eu estou falando aqui em questão é Salmo 139. Estava conversando com a Maria e o Vitor estava lá em casa e ela falou assim, nossa, esse salmo seria muito legal. E eu estava cantando essa música, cara, eu estava no banheiro lá, tomando banho, aí eu estava, sonda-me, Senhor. Mano, eu falei assim, meu Deus, que música preciosa. Agora eu estou falando deveras precioso, porque eu estou lendo Calvino, ele fala muito deveras precioso. Aí tem a parte, que essa é como farol, né? Mas tem a outra, né? Aquela, tu me cercas por trás e por diante, pois sobre mim, põe tua mão, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos. Mano, que música boa. Mas não é da Aline Barras, de Davi, né? Mas, olha só. Ó Senhor, tu me vasculhastes e me conhecestes. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. Entendes o meu pensamento de longe. Cercas a minha vereda e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Pois não há uma palavra em minha língua, mas eis que o Senhor, tu sabes de tudo. Tu me envolves por trás e pela frente e me puseste a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão alto que não posso alcançá-lo.
Cara, isso aqui é uma loucura. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, tu estás lá. Se eu fizer a minha cama no inferno, eu sei que tu estás lá também. Se eu tomar as asas da manhã e habitar nas partes mais extremas do mar, ali tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará. Se eu disser, certamente nas trevas me encobrirão, até a noite será luz sobre mim. Sim, as trevas não se escondem de ti, mas a noite brilha como o dia. As trevas e a luz são ambas a mesma coisa para ti. Pois possuíste os meus rins, cobriste-me no útero da minha mãe. Eu te louvarei, pois sou terrível e maravilhosamente feito. Maravilhosas. Ai, meu Deus, eu me perdi. Ai, Senhor, são as tuas obras. Isso a minha alma conhece honradamente bem. Minha matéria não foi escondida de ti, quando eu fui feito em secreto e curiosamente forjados nas partes mais baixas da terra. Os teus olhos viram a minha matéria ainda imperfeita, e no teu livro todos os membros foram escritos, os quais eram continuamente formados quando nem havia nenhum deles. Quão preciosos são também os teus pensamentos para comigo, ó Deus. Cara, isso aqui... Você quer conhecer a si mesmo? Conheça a Deus. Conhecendo a Deus, você descobrirá até as profundezas do seu íntimo, porque antes mesmo de você nascer, Deus ele já tinha te tecido desde o ventre, escolhido seus membros e colocado coisas dentro de você. É por isso que deveras, de fato, está correto quando diz que a sã doutrina consiste em duas coisas: conhecer a Deus e conhecer a si mesmo. Portanto, conhecer a Deus é de fato a coisa mais importante para o ser humano, porque conhecendo a Deus, você cairá no autoconhecimento de si mesmo. Então, o título da minha pregação é autoconhecimento, mas na verdade é conhecimento de Deus, a resposta para a busca do autoconhecimento. O que eu faço? Eu terminei. Ai, ai. É isso, pessoal. Muito bom. Ai, ai. Vou beber um copo d'água enquanto eu tenho algum ponto aqui falando. O que eu faço, Alessandro? Pois é o seguinte, não. Realmente eu fui muito... Cara, eu tava preparando essa mensagem, eu falei assim, cara, esse é o tipo de mensagem que, tipo, é muito simples, mas faz a gente ficar muito reflexivo. E, sei lá, eu tive a sensação de que, se uma daquelas mensagens que entra dentro do nosso coração e tem estacas, tipo assim, dentro do nosso coração, tipo, cara, o conhecimento de Deus precisa ter a primazia de tudo na minha vida. O conhecimento de Deus, ele precisa ser a base, o fundamento que dá sustentação a tudo que eu construí como verdade em mim. Para que não viva de uma maneira inautêntica, onde eu vivo deliberadamente suprindo as necessidades do meu eu. Então, que Cristo possa ser tudo em todos, como diz Hebreus. Cristo é tudo e tudo em todos. Queria que a gente fechasse os nossos olhos. Pode ficar sentado mesmo. Eu queria te dar um minutinho para você refletir sobre o que nós falamos aqui agora. De alguma maneira orar.
você reposicionar o seu coração. Queria te dar um minutinho para você meditar sobre o que nós falamos hoje. Oh Deus, me sondas, ó Deus, e me conheces. Sabe quando eu me assento, quando eu me levanto, Pai. Quem melhor que o Senhor para trazer a realidade de quem somos? Obrigado, Deus, pelo seu conhecimento que nos persegue por todos os lados. Até mesmo quando fazemos uma busca por nos compreender, nós nos deparamos quem Tu és, Deus. Pois de fato a vida eterna consiste em conhecer a Ti, Deus. Mas ansiamos pelo dia em que verdadeiramente o veremos como o Senhor realmente é. E conheceremos como somos conhecidos. Leva-nos em paz para as nossas casas. Faz-nos repousarmos também na Tua presença e andarmos na Tua presença, Pai. A Tua presença tem a primazia sobre nós, Deus. Em nome de Jesus.